Com o nosso coração preparado agora, vamos ler então a explicação do capítulo 13 da Apocalipse. Vamos ter alguns versos que eu peço a você que você leia em casa. Estuda juntamente comigo. E eu vou citar somente os versos, não vamos ler, para que possamos ganhar mais tempo. Portanto, leia em casa, começa a ler já capítulo 3 da Apocalipse, verso 1, o verso 2, o verso 11. E também da Apocalipse capítulo 12, do verso 3 ao verso 6. Do verso 13 da Apocalipse 12 ao verso 17. Vamos ler Apocalipse 3, o verso 5, capítulo 20, verso 12 a 15. Hebreus, capítulo 9, verso 11 a 14. E o verso 22. Então vamos dar leitura da explicação do verso 11 do capítulo 3 da Apocalipse. Símbolo singular. Aqui está um símbolo singular do surgimento e crescimento da nossa própria nação. Os chifres semelhantes aos de cordeiro, emblemas de inocência e mansidão, representam bem o caráter do nosso governo, expresso em seus dois princípios fundamentais, o republicanismo e o protestantismo. América sob o escudo da onipotência. Os Estados Unidos são uma terra que tem estado sob o escudo especial da Onipotente. Deus tem feito grandes coisas por este país, mas, na transgressão da sua lei, as pessoas têm feito uma obra originada pelo homem do pecado. Satanás está executando os seus planos de envolver a família humana na deslealdade. O futuro à nossa frente. A profecia representa o protestantismo com dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas com fala semelhante à de um dragão. Já estamos começando a ouvir a voz do dragão. Há uma força satânica impelindo o movimento dominical, mas ela está oculta. Até os homens que estão engajados nesta obra, então, eles próprios, cegos aos resultados que seguirão ao seu movimento. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Há diante de nós a perspectiva de travarmos uma guerra contínua, com o risco de prisão, de perda de propriedades e até mesmo da própria vida, para defendermos a lei de Deus que está sendo invalidada pelas leis dos homens. A autora escreveu esses livros no século XVIII e no século XIX. Portanto, são afirmações feitas já há muito tempo atrás. E o nosso povo protestante, eles têm conhecimento sobre esses livros. Mas vamos ler em diante. A explicação do capítulo 3 da Apocalipse, o verso 11 a 17. Mas antes disso vamos ler Apocalipse 14, 9 a 12, Daniel, capítulo 7, 25, segunda carta a Tessalonicenses, o verso 2, 3 e 4. Este verso vamos ler várias vezes. Apocalipse 17, capítulo 13, verso 14. Capítulo 18, verso 1 a 5. Então vamos dar a leitura da Apocalipse capítulo 13, verso 11 a 17. Vamos ler a explicação. Poderes religiosos, professando estar aliados ao céu e declarando ter as características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que têm o coração de dragão e que são instigados e dominados por Satanás. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição por santificar o sétimo dia. Esse documento foi escrito em 1902 e também foi repetido em 1977.
Satanás causou a mudança do dia do repouso na esperança de realizar seu propósito de derrotar os planos de Deus. Procura fazer com que os mandamentos de Deus tenham menos força no mundo do que as leis humanas. O homem do pecado cuidou em mudar os tempos e a lei, e que sempre oprimiu o povo de Deus, fará com que sejam feitas leis que exijam a observância do primeiro dia da semana. O povo de Deus, porém, deve permanecer firme ao lado de Deus, e o Senhor atuará em seu favor, mostrando claramente que é o Deus dos deuses. Podemos nos lembrar na história, no ano 321 depois de Cristo, o Constantino, foi ele que mudou o sábado para o domingo. Pode ir na história e ler esse assunto. Igreja e mundo em corrupta harmonia. A palavra de Deus declara positivamente que sua lei será escarnecida e pisada pelo mundo. Haverá extraordinário predomínio da iniquidade. O professo mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam que o papado deverá readquirir sua supremacia perdida e que os fogos da perseguição serão relatados por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante. Vamos dar a explicação do verso 13 e o verso 14 da Apocalipse 13. Milagres ante os nossos olhos. Antes disso, temos aqui várias cartas e vários versos que eu vou já falar para você. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12. Leia isso em casa. Depois, a seguir, leia Apocalipse, capítulo 16, verso 13 a 16. E Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Então, vamos ler a explicação do verso 13 e 14 da Apocalipse 13. Está prestes a chegar o tempo em que Satanás operará milagres para confirmar as pessoas na crença de que ele é Deus. Todo o povo de Deus deve agora permanecer firme na plataforma da verdade, como foi ela dada na mensagem do terceiro anjo. Todos os quadros agradáveis e todos os milagres operados serão apresentados a fim de que, se possível, os próprios eleitos sejam enganados. A única esperança para qualquer pessoa é apegar-se firmemente às evidências que têm confirmado a verdade em justiça, sob a supervisão do inimigo. Citado Mateus 7, 21 a 23, estes podem professar ser seguidores de Cristo, mas perderam de vista seu líder. Podem dizer: Senhor, Senhor. Podem mostrar os doentes que são curados por meio deles e outras obras maravilhosas, e afirmar que têm mais do Espírito e poder de Deus do que o que é manifestado por aqueles que guardam sua lei. Mas suas obras são feitas sob a supervisão do inimigo da justiça, cujo alvo é enganar as pessoas e tem o objetivo de desviar da obediência, da verdade e do dever. No futuro próximo, haverá manifestações ainda mais marcantes desse poder operador de milagres, pois a respeito dele é dito: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. O verso 14 da Apocalipse 13, vamos ler a explicação. Preparativos para a imagem da besta. Já estão sendo feitos preparativos e estão em progresso movimentos que resultarão numa imagem à besta. Ocorrerão eventos na história da Terra que cumprirão as predições das profecias referentes a estes últimos dias. Isto foi escrito no livro Revient Herald, 23 de 4 de
1889. O verso 14 a 17 da Apocalipse 13, provados pela imagem. Leia também Apocalipse capítulo 14, verso 9 a 12. Vamos ler então a explicação do verso 14 a 17 da Apocalipse 13. O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que terminasse a graça. Isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o seu destino eterno. Citado Apocalipse 13, verso 11 a 17. Esta é a prova pela qual o povo de Deus tem de passar antes de ser selado. Todos os que demonstrarem sua lealdade a Deus, observando sua lei e recusando aceitar o falso dia de repouso, colocar-se-ão sob o estandarte do Senhor e receberão o selo do Deus vivo. Os que renunciarem à verdade da origem celestial e aceitarem o domingo como um sábado de repouso, receberão a marca da besta. Isto foi escrito na Carta 11, 1890. E também foi escrita em 1977. Apostasia e ruína nacional. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para sustentar uma falsa religião, por cuja oposição os seus ancestrais suportaram a mais feroz perseguição, quando o Estado usar seu poder para promulgar os decretos e sustentar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem ao papado e haverá uma apostasia nacional que só poderá acabar em ruína nacional. Isto foi escrito em 22 de 3 de 1910. A apostasia e a paciência de Deus. Há muitos que nunca tiveram a luz, foram enganados por seus mestres e não receberam a marca da besta. O Senhor está trabalhando com eles, não os deixou entregues aos seus próprios caminhos, até que sejam convencidos da verdade e pisem nas evidências dadas para esclarecê-los. O Senhor não retirará deles sua graça. O verso 15 a 17 da Apocalipse 13, vamos ler a explicação. O artifício final. Também ver segunda carta ao Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Quando o legislativo formular leis que exaltem o primeiro dia da semana e o colocam no lugar do sétimo dia, o artifício de Satanás receberá o acabamento final. O verso 16 e 17 da Apocalipse 13, vamos ler a explicação. A história se repetirá, assim como no Daniel 3, o verso 1 a 18. 1 de João, capítulo 2, verso 18. A história se repetirá. Será exaltada a falsa religião. O primeiro dia de semana, dia comum de trabalho, que não possui nenhuma santidade, será levantado como foi a imagem em Babilônia. A todas as nações, e línguas, e povos, se ordenará que veneram esse dia de repouso espúrio. É esse o plano de Satanás para invalidar o dia instituído por Deus e dado ao mundo como memorial da criação. O decreto impondo a veneração deste dia abrangerá o mundo todo. De forma limitada, ele já foi prolongado. Em vários locais, o poder civil está falando com a voz de um dragão, assim como o rei pagão falou aos cativos hebreus. Provações e perseguições sobrevirão a todos que, em obediência à palavra de Deus, se recusarem a adorar este falso dia de repouso. A força é o último recurso de toda falsa religião. A princípio, é tentada a atração, como o rei da Babilônia tentou com o poder da música e da exibição exterior. Se essas atrações, inventadas por homens inspirados por Satanás,
falhassem em fazer os homens adorar a imagem, as furiosas chamas da fornalhas estavam prontas para consumi-los. Assim será hoje. O papado tem exercido o seu poder para compelir os homens a lhe obedecer e continuará a fazê-lo. Precisamos ter o mesmo espírito que foi manifesto pelos servos de Deus no conflito com o paganismo. Autoridades vão ouvir. Apocalipse 14, verso 9 a 12. Vamos ler a explicação? Deus criará uma situação na qual pessoas boas e muitas em posição de autoridade terão a oportunidade de saber de fato o que é a verdade. Sendo que um povo não se ajoelhará diante da imagem nem receberá a marca da besta na fronte ou na mão, mas se colocará ao lado da verdade, porque a verdade haverá opressão e uma tentativa de compelir a consciência. Mas aqueles que conhecem a verdade temerão ceder aos poderes das trevas. Deus tem um povo que não receberá a marca da besta na mão direita ou na fronte. Não foi feita manobra nenhuma no sentido de exaltar o dia de repouso idolátrico, de reavivar a observância do domingo por meio de legislação, em que Satanás não estivesse por trás e não fosse o principal articulador. Mas a consciência não deve ser compelida nem para a observância do dia de repouso genuíno, pois Deus aceita apenas o serviço voluntário. Isto foi escrito no livro Review and Herald, 15 de 4 de 1890. A lei de Deus invalidada. Aproxima-se o tempo em que a lei de Deus, em sentido especial, será invalidada em nosso país, os Estados Unidos. Os governantes de nossa nação, por meio de atos legislativos, imporão a lei dominical, trazendo assim grande perigo para o povo de Deus. Quando nossa nação, em seus conselhos legislativos, promulgar leis para coagir a consciência das pessoas no tocante a seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país, e a apostasia nacional será seguida pela ruína nacional. Review and Herald, 18 de 12 de 1888, e também foi escrito em 1977. Queria dizer para vocês que esse acontecimento nos Estados Unidos da América já aconteceu. Foi dada uma tentativa de um decreto dominical. Se isto já se aconteceu, com certeza vai se repetir, porque assim é a Bíblia que nos diz. A Bíblia declara isso. Isso vai se repetir. O poder papal, ele quer o seu poder de volta. Vamos ler mais. Desprezo pelo legislador. Os pecados do mundo terão chegado até o céu quando a lei de Deus for invalidada, ou seja, quando o sábado do Senhor for jogado ao chão e pisado, e as pessoas forem compelidas a aceitar em seu lugar uma instituição do papado através da mão forte da lei do país. Ao exaltar uma instituição humana acima da instituição ordenada por Deus, eles mostram desprezo pelo grande legislador e recusam o seu sinal, ou o selo, que é o sábado do Senhor. Preparados para injustiças. Assim como Cristo foi odiado sem motivo, seu povo também será odiado por ser obediente aos mandamentos de Deus. Se aquele que era puro, santo e imaculado e que praticou só o bem em nosso mundo foi tratado como um vil criminoso e condenado à morte, seus discípulos só podem esperar tratamento semelhante, por mais irrepreensível que seja sua vida e limpo seu caráter. Decretos humanos e leis elaboradas por agentes satânicos sob o pretexto de bondade e restrição ao mal
serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus são desprezados e calcados aos pés. Todos os que demonstraram sua lealdade pela obediência à lei de Yahvé devem estar preparados para serem presos e levados perante conselhos que não adotam como norma a elevada e a santa lei de Deus. Vivendo num tempo solene. Segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4. Estamos vivendo num solene período da história terrestre. O grande conflito está justamente diante de nós. Vemos um mundo corrompido por seus habitantes. O homem do pecado tem trabalhado com notável perseverança para exaltar um dia de repouso espúrio, e o desleal mundo protestante tem-se maravilhado após a besta e chamado à obediência ao sábado instituído por Yahvé como deslealdade às leis das nações. Os reinos têm-se confederado para sustentar a instituição de um falso dia de repouso que não encontra uma única palavra de autoridade nos oráculos de Deus. A questão está diante de nós. Apocalipse, capítulo 7, verso 2 e 3. Vamos ler a explicação? A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro desempenhará um papel. Os seres humanos têm honrado os princípios de Satanás acima dos princípios que governam os seus. Eles aceitaram o dia repouso espúrio que Satanás tem exaltado como um sinal de sua autoridade, mas Deus colocou seu selo sobre esta sua ordenança real. A instituição de cada um dos dias de repouso, tanto verdadeiro quanto falso, traz o nome do seu autor, um sinal indelével que mostra a autoridade de cada um deles. A grande decisão a ser feita agora por toda a pessoa é se receberá a marca da besta e sua imagem ou o selo de Deus vivo e verdadeiro. A marca da besta ainda não aplicada. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não o será até que saia o decreto compelindo as pessoas a venerarem este falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Amém. E graças a Deus, meus amados, graças a Deus que esse dia ainda não veio, porque Deus nos estendeu a sua graça para que ainda possamos escolher hoje a quem nós servimos. Você quer guardar o dia do Senhor? Veja como é que diz Ezequiel capítulo 20, o verso 12 e 20. Vamos ler o verso 12 primeiramente. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O verso 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Meus amigos, Deus tem um sinal. A besta também tem um sinal. O sinal da besta é o domingo. Como nós lemos a última parte, vai ser o domingo. A observância do domingo ainda não é o sinal da besta. E não o será até que saia o decreto compelindo as pessoas a venerarem esse dia falso, sábado. Meus amigos, quando isto sair, quando o decreto sairá, nós não vamos poder nem comprar nem vender. Há aqueles que querem ficar fiéis ao Senhor, assim como ficaram aqueles jovens em Babilônia. Meus amados, vamos sofrer por Cristo. Mas, sim, alguns vão morrer por Cristo, pela sua verdade. E outros vão estar em pé. Outros vão ficar até o fim. Meus amigos, minhas amigas, de qual lado é que você quer fazer parte? Você sabe que o quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, o verso 8 em diante, diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Será que você tem esquecido que tem que guardar o sábado? Ou você ainda não sabe nada sobre o dia santo do Senhor?
Você é uma daquelas pessoas que nunca ouviu falar sobre o dia de descanso, o sábado, que ele é um sinal entre o homem e Deus? Aqui a palavra de Deus diz que, em Ezequiel capítulo 20, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Vejam só, meus amados, Deus se identifica com o quarto mandamento. Sim, com o quarto mandamento que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, se nós dizemos que conhecemos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, como diz lá a primeira carta aos João, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então, meus amados, tenham cuidado. O dia do sábado é um sinal entre Deus e nós. E Deus nos santifica, diz aqui a palavra do Senhor. Você quer receber a santificação do Senhor? O verso 12, aí a última parte, diz: para que vocês soubessem que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, o Senhor nos dá o seu sábado para nós podermos guardá-lo, para que nós possamos deleitar nesse dia santo do Senhor, fazer o bem, fazer obra missionária, ir à igreja e cantar, louvar o Senhor. Não é no domingo, meu amado, minha amada, não. Pode ser que você está triste nesse momento, mas o Senhor quis apelar ao seu coração nesta manhã. Meu amigo, minha amiga, entre em contato comigo se você quer tirar mais dúvidas. Segue em continuação os nossos temas de meditação diária. Eles falarão cada vez mais abertamente. E tudo aquilo que você não entenda, entre em contato comigo e vamos estudar juntos da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa fazer hoje, agora, a decisão correta. Não espera para que o decreto dominical seja dado. Muda de ideias muito antes. Sabem o que é que diz Apocalipse 18? Saem dela, povo meu. Saem da Babilônia. Saem da confusão. Venha para o povo santo do Senhor. Aquele que Deus o reconhece. Aquele povo que tem o sábado e que o guarda. Somos pecadores, sim. Mas nós somos os pecadores arrependidos. E temos a Cristo como intercessor. E por isso nós podemos receber a salvação pelo poder de Cristo. Nós podemos tudo em Cristo que nos fortalece, diz a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, tudo posso naquele que me fortalece. Venha ter essa experiência. Se você não pode tomar essa decisão, pede a Deus força. Ele te dará com certeza, porque Deus quer te salvar. Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus permitir. Amém? Que o Senhor possa tocar o seu coração com essas palavras. Amém, Senhor. Amém.